434 pessoas foram assassinadas ou desaparecidas durante a ditadura militar, segundo o relatório final da Comissão da Verdade em 2004. Entre esses nomes estão estudantes, artistas, indígenas e opositores do regime. Recentemente, uma dessas vítimas, o engenheiro e político Rubens Paiva, teve a sua história resgatada no filme Ainda Estou Aqui, ganhador do Oscar de melhor filme internacional, agora em 2025. Hoje, nesse episódio de Eles Ainda Estão Aqui, a gente vai mostrar que a cultura que levou o Brasil aos anos de chumbo ainda persiste e bancada pelo próprio Estado brasileiro. A gente vai revelar como vive e como é sustentado pelo governo dois dos militares denunciados pelo sequestro, assassinato e ocultação do corpo de Rubens Paiva. Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nova série do CultivaCast, que vai fazer a autópsia dos crimes cometidos por políticos ou com envolvimento direto deles aqui no Brasil. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar nas suas redes e espalhar essa história para todo mundo que você conhece, é muito importante. A morte do deputado Rubens Paiva foi retratada com louvor pelo cineasta Walter Salles no filme vencedor do Oscar Ainda Estou Aqui. Nesse vídeo a gente vai dar nome aos bois, e não, a associação ao gado bolsonarista não é mera coincidência. José Antônio Nogueira Beltrán, guarde bem esse nome, José Antônio Nogueira Beltrán, general reformado do Exército, foi chefe do DOI-CODE do 1º Exército do Rio de Janeiro entre novembro de 70 e maio de 71. Ele está no centro das investigações sobre o sequestro e assassinato de Rubens Paiva. Em 2014, o Ministério Público Federal denunciou Beltrán e outros militares pelo assassinato de Rubens Paiva. O processo, no entanto, foi paralisado pela lei da anistia. Mas não para por aí. Além de Paiva, a Comissão Nacional da Verdade associou Beltrán a pelo menos outras 18 mortes durante a ditadura militar. Atualmente, Beltrán reside em Brasília e recebe do Estado brasileiro, vê só, R$ 35.991,46 por mês, conforme o portal da Transparência. Mas as repercussões da sua trajetória não param por aí. Em fevereiro de 2025, ativistas do Levante Nacional da Juventude realizaram um protesto em frente à sua casa no Rio de Janeiro, exigindo justiça pela morte de Rubens Paiva. E mais recentemente, o Conselho Nacional de Direitos Humanos recomendou ao Ministério da Defesa que ele seja declarado, entre aspas, indigno do oficialato. Agora, para espanto de ninguém, Beltrán, esse sujeito que a gente falou agora, tem ligação direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sua esposa, Maria de Fátima Campos Beltrán, foi assessora do ex-deputado Bolsonaro em 2003, ano em que o então parlamentar protagonizou um ato de desrespeito, cuspindo no busto de Rubens Paiva no Congresso Nacional, aos gritos de "teve o que mereceu, comunista, desgraçado, vagabundo", bem estilo Bolsonaro. E Beltrán não está sozinho nessa história. Em janeiro de 2025, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos recomendou ao Ministério da Defesa que outro nome fosse investigado, Jaci de Souza. Sargento da Aeronáutica, Jaci, com esse nome, né, meu amigo? Ele foi acusado da destruição do Volkswagen usado no transporte de Paiva, que foi incendiado na madrugada de 22 de janeiro de 1971, e também pela divulgação de informações falsas para induzir as investigações ao erro. É bom lembrar que as investigações foram realizadas pelos militares que mataram Rubens Paiva. Jaci é outro oficial que até hoje mantém vínculos estreitos com o poder. Ele mora em Brasília, recebe cerca de R$ 23.500 por mês e continua a usufruir de todos os benefícios que o Estado brasileiro oferece a quem participou dos crimes cometidos durante a ditadura militar. Paulo Malhães, outro nome crucial nessa história,
foi um dos principais torturadores da ditadura militar. Ele gerenciou a infame Casa da Morte em Petrópolis, minha terra natal, onde pelo menos 22 opositores do regime foram mortos. Em 2014, Malhães confessou a sua participação no desaparecimento no corpo de Rubens Paiva. Após a morte do político, seu corpo foi enterrado na Praia dos Recreios dos Bandeirantes, Zona Oeste, região da milícia, no Rio, e depois desenterrado e jogado no mar para evitar sua identificação. Por que não dar nome aos bois? Porque implica numa série de outras sanções. Não. Sim. Qual a sanção? Medo de vingança? Não em mim. Então, Nos meus filhos. seus filhos não têm culpa disso. Mas, Não tem culpa do pai que tem, também concordo com o senhor. não é? É isso. Os erros que a gente pratica, os filhos não respondem por eles. Depende. E Paulo Malhães estava certo em ter medo. Em abril de 2014, ele foi encontrado morto em sua casa em Nova Iguaçu, com sinais de asfixia. A Polícia Civil afirmou que 3 homens encapuzados invadiram sua propriedade, roubaram objetos e mataram Malhães. Queima de arquivo? A morte do Malhães, do coronel Malhães, foi queima de arquivo. Na minha concepção, sim. Não só dele, mas do coronel, que eu esqueci o nome, que era o chefe do DOI-CODE na época do Rio Centro, que morreu lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Mesmo modo operandi. Olha, é muito simples. Lá foram mortos por PMs que iam roubar armas dele. Malhães, mortos por bandidos, né, é comum para roubar as armas dele. Mesma história. Esse foi o primeiro capítulo de Eles Ainda Estão Aqui. Muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do que assistiu, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. No próximo capítulo, a gente vai mostrar como os acusados de crime durante a ditadura militar seguem impunes e como o filme Ainda Estou Aqui deu uma rasteira na anistia aos golpistas de 8 de janeiro. Até lá, e não se esqueça de conferir todo o conteúdo do CultivaCast. Tem Fala Rudá, Rudá Analisa e o próprio CultivaCast. E agora tem essa série que a gente vai apresentar os principais crimes cometidos por políticos no Brasil. A gente se vê, até mais. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.